Olá! O Fenô na Rede hoje convida a professora doutora Irene Borges Duarte, da Universidade de Évora, de Portugal. Estamos aqui com ela, por quem eu tenho um carinho enorme, é uma grande inspiração, trata dos assuntos heideggerianos e fenomenológicos com muito afeto. Então é um prazer receber a Irene aqui. Irene, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. O prazer é meu estar aqui convosco, consigo em particular, e enfim, com uma conversa sobre uma temática que para mim é fundamental e que a Maíra soube tratar muito bem desde que nos conhecemos, que foi na altura do seu doutoramento. Ou seja, tenho muito gosto e agradeço muito o convite. Muito obrigada, Irene. Bom, para a gente conversar um pouquinho, eu gostaria que você contasse os temas que você tem a partir da sua trajetória e desse contato com os psicólogos e psicólogas, né? Esse contato que vem crescendo, vem criando mais intimidade, né? E uma parceria muito bonita que vem se estabelecendo nos últimos anos. Eu gostaria que você contasse quais temas você vem trabalhando e que você vê que tem mais repercussão no trabalho dos psicólogos e psicólogas e na reflexão clínica, né? A partir do seu saber, a partir dos seus estudos de longa data, o que você vê que reverbera mais assim na prática profissional? Vamos a ver. Parte da minha própria experiência, não é? A minha formação é em filosofia, mas inicialmente estava muito interessada também na psicologia. Não fui pela psicologia porque não havia nessa altura em Portugal ainda um estudo de psicologia independente da filosofia, de modo que começava-se a estudar filosofia e depois, a partir de um determinado momento, escolhia-se ir para psicologia ou ir para filosofia propriamente dita. Mas o gosto pela psicologia ficou e, portanto, o tipo de trabalho que fui fazendo na filosofia, que foi variado, foi sempre orientado não para os aspectos mais teóricos da filosofia, que caracteriza a abordagem filosófica, mas para questões mais da praxis, mais da atividade do ser humano. Portanto, no fundo, mais ligadas aos aspectos existenciais, também aos aspectos éticos. Essa trajetória continuou e justamente quando, depois de 20 anos de vida em Espanha, em Madrid, em concreto, e na Universidade Complutense, quando fui parar a Évora, em cuja universidade continuou a ser docente, fui encarregada de trabalhar sobre uma introdução ao trabalho filosófico e à hermenêutica. E essa dedicação deu-me a oportunidade de trabalhar de uma maneira mais sistemática aquilo que, no fundo, é a fenomenologia, na qual já tinha formação, mas em que acabei por escolher pouco antes de ir para Évora, ou seja, são os 5 anos anteriores a ir para Évora, quando trabalhava sobre o meu tema de doutoramento, trabalhei mais sistematicamente a fenomenologia e a sua extensão, digamos assim, a sua aplicação hermenêutica a partir do pensamento de Heidegger, mas também com os autores da hermenêutica, que são bastantes, mas enfim, são basicamente Dilthey, Gadamer e Paul Ricoeur. Portanto, nessa altura foi uma dedicação muito intensa à temática fenomenológica ou hermenêutica, que me levou a ir fazendo algumas publicações nessa linha e a abrir-me mais ao tipo de investigação que se fazia por essa via, o que me levou a recuperar aquilo que, no fundo, tinha não perdido, mas deixado em stand-by,
que tinha sido a vocação pela psicologia. Portanto, a psicologia voltou a entrar naquilo que era a minha dedicação à fenomenologia hermenêutica. E nos últimos anos tenho também pela especialização em Martin Heidegger, em relação com as universidades de Friburgo, muito especialmente von Hermann, que é o editor principal da edição integral da obra de Heidegger, e portanto, no fundo, fui juntando e canalizando aquele meu interesse inicial para a compreensão daquilo que é a existência humana, com as suas extensões que são de diferente tipo, e eu diria que por um lado é o aspecto de confluência com os interesses da psicologia, se entendemos por psicologia não a ciência positiva estrita, tal como é praticada académica e investigativamente, muito dominada pela influência positivista, digamos assim, da extensão do tipo de investigação que é o comportamentalista, não é? Americano, tipo americano, que hoje é quase hegemónico por todo o lado e a que é muito difícil de fugir. Portanto, se não entendemos nesse sentido estrito a psicologia, mas como abertura à realização vital do ser humano, então a psicologia tem muita osmose, muitos pontos de contacto, também é uma rede com aquilo que, por outra via, compreendemos à maneira aristotélica como ética, ou seja, a realização da praxis humana, a realização da vida humana nos seus diferentes aspectos. E assim foi. Que percurso Depois bonito. encontrei, em grande medida, e isso devo totalmente ao Brasil, um interesse sistemático por esta via da prática clínica fenomenológica ou hermenêutica. Eu chamo análise existencial, aqui também se diz Daseinsanálise, mas eu gosto mais da palavra, da tradução em português, apesar de ter a sua complicação, mas eu gosto de falar português e creio que é a análise existencial fenomenológica. E isso deu-me possibilidade de enriquecer a minha própria experiência da prática fenomenológica com uma extensão que, no fundo, aos filósofos, à prática filosófica propriamente dita, está quase vedado, não está completamente vedado, como se prova pela figura junta, mas está quase totalmente. Nós, em filosofia, dedicamos, no fundo, a questões teóricas, não é? Dedicamos-nos, somos especialistas da teoria. E falta-nos a relação direta. A relação direta só a temos através dos outros, através, portanto, da conversa ou através da leitura. Podemos ler romances, onde encontramos a vida real traduzida em casos de vida que, apesar de serem inventados, são inventados com a experiência de alguém que viu como a vida acontece e reinventou com essa base. Portanto, no fundo, expressam a vida humana, mesmo que não seja a vida de um ser realmente, efetivamente existente. Portanto, por um lado, pela literatura, e por outro lado, graças aos psicólogos, psicanalistas, terapeutas que narram de uma maneira muito habitual casos particulares, os seus casos. Portanto, o enriquecimento que nós podemos fazer acerca dessa prática real da existência vem-nos, por um lado, pela literatura, por outro lado, pela narração de casos reais que podemos encontrar no diálogo com a psicologia nesse sentido amplo. É um pouco o que acontece também com a ciência, a filosofia, durante toda a sua vida, esteve muito próxima
daquilo que hoje chamamos a ciência. E no início era um saber, que era um saber total, um saber global, de que depois, pouco a pouco, pelo desenvolvimento, sobretudo na modernidade e fundamentalmente a partir dessa posição científica da modernidade, se transformou naquilo que era a ciência que nós conhecemos hoje em dia, não é? Hoje é mais complexa, é mais especializada ainda, mas é o vetor que nasceu no mundo moderno, no século XVI, século XVII. Essa ciência oferece bases para a filosofia pensar, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da teoria do conhecimento, não é? Do ponto de vista de muitos aspectos cognitivos sobre os quais o filósofo pensa. Ou seja, o filósofo não faz ciência, o filósofo pensa sobre aquilo que a ciência oferece ao filósofo para pensar. A minha proposta e a minha defesa sistemática é que, hoje em dia, muito especialmente, algumas das vias de trabalho em filosofia, como é o caso da fenomenologia, que trabalha tanto a via cognitiva como, muito especialmente, a forma como a realidade, o mundo, as coisas, os outros são compreendidos a partir de uma abertura que é fundamentalmente afetiva, é uma atmosfera, e depois elaborado sobre essa base com a complexidade que nós seres humanos temos, não é? Nós não nos limitamos a compreender efetivamente, nós sobrepomos os nossos conhecimentos, sobrepomos a nossa experiência de vida guardada, ela própria, não só numa memória asséptica, felizmente não vivemos, a nossa forma de ser não é a de um hospital, não é? Da vida real. Na vida real é tudo nada asséptico, é tudo muito contaminado de todos os tipos, não é? Isso é o que é vital, não é? Bom, pois hoje em dia a fenomenologia não pode passar, defendo eu de maneira sistemática, não pode passar sem aquilo que nos pode chegar, e só nos pode chegar através da prática clínica de quem exerce a profissão de psicanalista, de psicólogo clínico, de terapeuta. Essa é, digamos, a minha ideia de como é imprescindível ao saber, e em concreto ao saber filosófico. Eu não sou clínica, não tenho prática clínica, portanto, vivo desta relação com também em grande medida alunos, colegas, doutorandos, pós-doutorandos, que se dedicam à prática clínica e que, portanto, enriquecem a minha própria experiência. Então, o que você está dizendo é que é uma troca mútua, assim Sim. como nós aprendemos com vocês, filósofos e filósofas, e precisamos beber dessa fonte para alimentar a nossa prática clínica, que essa reflexão da praxis mesmo, de um fazer, de um gesto, também possa reverberar Claro, é fundamental. Isso enriquece-me, eu não tenho essa experiência. Podemos dizer, o filósofo não precisa disso, o filósofo dedica-se a pensar coisas, pois, quer dizer, há uma forma de fazer filosofia que não tem em conta essa realidade, porque aquilo que procura é outra coisa. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas creio que, especificamente do ponto de vista daquilo que é a fenomenologia como linha de trabalho em filosofia, não compreendo que não seja tida em conta como uma das fontes de trabalho esta via que é do exercício fáctico daquilo que chamamos a terapia.
hein? A clínica. A clínica é o inclinar-se sobre o outro, ouvi-lo, naturalmente tratar de o acompanhar, de assistir ao seu, às suas manifestações, tanto naquilo que é a vida saudável, como também faz parte da vida que nem sempre seja só saudável, não é?